Boa noite, pessoal. Boa noite, Vânias. Boa noite, Juliano. Boa noite. Boa noite. Boa noite. A gente está aqui mais uma vez, então, com um pouquinho de atraso, que eu tô vindo de outra live também, mas estamos aqui novamente, então, para fazer mais um lançamento, né, de um novo vídeo desse projeto Interpretando.com. São 4 vídeos, então esse é o terceiro, a gente está quase no finalzinho, já está dando saudade, né? E hoje a gente vai estar, então, conversando com o Juliano, Juliano Félix, né? Juliano Camargo Félix. E também com uma emoção grande também, que é um vídeo, todos são, né? Mas tem alguns que a gente acaba se impactando mais também. E ele vai trazer, então, está trazendo para a gente a voz negra. Então, já vou passar aqui logo de início, né? O vídeo, então, foi feito, gravado e editado pelo Juliano, né? Eu fiz a parte da finalização, como todos os outros. A gente teve uma trilha especial também nesse vídeo, que são toques do grupo Alabeoni. Então, a gente teve algumas bases, alguns momentos de trilha, né? E a gente achou bem interessante, bem importante usar essa base, né, dos toques mesmo, de batuque, enfim, representativos. Então a gente tem o bará, tem o aré, o andarum e a iemanjá, então todos toques pelo Alabeoni. A gente tem o dramaturgo, que é o Vânios Rocha, e a gente tem também o apoio na audiodescrição do Claudinho Teixeira. Em todos os vídeos a gente tentou fazer, né, pelo menos um resumo do vídeo, né, ter para a pessoa que não enxerga, ter alguma, conseguir, né, entender melhor o vídeo, também saber como são os artistas, né, como é que é o figurino, o cenário, essas coisas. O projeto ele foi contemplado, então, no FAC Digital RS, né, pela Secretaria de Cultura, Procultura RS, Universidade Fevale. Então, também para a gente foi bastante importante ter esse apoio financeiro, né, nesse momento que a gente está praticamente com todos os trabalhos artísticos, né, de entretenimento, enfim, com toda a classe cultural está parada. Então é importante também a gente poder ter esse auxílio e continuar trabalhando, porque a gente sabe que para artista, né, não basta só, não é só o dinheiro, né, que é o problema, mas sim também ter essa parada de trabalho, né. A gente precisa, querendo ou não, estar sendo sempre lembrado para também ter outros convites, ter outros projetos, né. A gente precisa estar sempre trabalhando na ativa, né, para também ter sempre esse ciclo, né, de trabalho se mantendo. Então, além do recurso financeiro, também é importante a gente não poder parar, né, e também por conta da importância da cultura, né, nesse momento que a gente está no Brasil de bastante confusão política, a cultura sempre é importante, né, para orientar, para mostrar algumas verdades, né, mesmo com humor, mas a gente precisa da cultura também para questões importantes de política e cidadania. Então, Juliano, já vou te chamar aqui para, né, para real aqui, como é que foi para ti, a gente comentou com todos, né, a Manu e o Leandro, que já tiveram por aqui, como tem nos surpreendido o que a gente está recebendo, né? Então a gente entregou o texto, cada um ficou à vontade, tanto também por essa questão do contexto, né? Cada um fez na sua casa com o que tinha, né? Então ficou bem livre mesmo, bem aberto, e a gente está realmente se surpreendendo, né, com a criatividade. E querendo ou não, tu és ator, né, mas a Manu não é, mas essa coisa de tu ser mais bailarino, né, tu ficou meio assim, nas frente das câmeras, eu não sei como é que eu vou, né, a postura, como é que é, e não, vai firme. Como é que foi para ti essa experiência agora? Então, boa noite. Foi bem diferente, assim, essa experiência para mim, porque logo no começo da pandemia já comecei a pensar sobre como introjetar o trabalho do audiovisual, né, como dentro do meu trabalho pessoal. Então, logo no começo eu já tinha pensado em várias possibilidades de como fazer,
porém, eu acho que a abertura de muitas possibilidades fazia com que eu não começasse a fazer de fato, assim, não começasse a construir alguma coisa, porque podia fazer de muitos jeitos, né? Então, eu acabei cedendo, assim, para essas possibilidades que a gente tem da casa e do, né, transformar a nossa casa nesse cenário, nessa cenografia e fazer com que se tenha, assim. Foi muito interessante pegar um texto cru e sem ter nenhum apontamento, assim, só criar a partir daquele texto, né? É muito bom porque tem essa liberdade para criar e, e se torna fácil por um lado, né? Porque a gente coloca a nossa criatividade em ação. Então, foi muito legal por isso, assim, mas em alguns momentos eu acho que por eu ser, não sei se por eu ser ator ou com o meu trabalho com alguns diretores, às vezes eu sentia a falta aqui poderia ser assim, aqui poderia ser assado, e eu acabei me dirigindo, eu mesmo me dirigindo, né, larguei de esperar uma posição e me dirigi, né, nos momentos. Foi muito legal, acabei fazendo uma decupagem do texto, assim, dividi ele em algumas partes, mas foi todo um trabalho de interpretação do texto, tentando entender o que o Vânio estava querendo dizer com cada parte do texto, né? Para então eu trazer para a cena. E, e trabalhar com audiovisual, para mim, ainda é, né? Ainda que eu já tenha feito alguns outros trabalhos, antes até da pandemia, para mim ainda é uma dificuldade, porque trabalhar com câmera, assim, de lidar com câmera e brincar com a câmera é, é novo ainda para mim. É novo e às vezes um pouco amedrontador, assim. Mas eu acho que aconteceu bom, eu acho que aconteceu bem. Eu acho que foi um bom, eu gostei do resultado, ainda que super pedindo mais coisas de mim, assim, né? Mas eu gostei bastante do resultado e foi o que aconteceu. E a trilha, com a trilha ficou muito bom, encaixou muito bem com o trabalho, com o que o Vânius traz no texto e com um pouco do sentimento que quer trazer para o texto também. Eu vou aqui, né, a Voz Negra, ela é inspirada, né, no folclore daqui do Rio Grande do Sul, que é o Negrinho do Pastoreio, né, e aqui diz que ela é contada, a Voz Negra, então, dá a voz ao negrinho, né, que ele desenvolve, né, o protagonismo, colocando ali as suas dores, as suas questões, né, e o Vânius teve essa intenção. Tu, enquanto negro, né, e o dramaturgo sendo branco, como é que tu viu esse texto, assim, como é que tu recebeu, o que tu sentiu, né, a Manu, quando fez A Ingrata, ela brincou, né, que ela disse, até não parece um texto sendo escrito por homem, né, e o Vânius tem essa preocupação também, né, a gente tem que trabalhar isso na sociedade, né, para não ser também... eu não sei como seria a palavra adequada, mas o Vânius tem muita preocupação, ele sendo branco, homem, e estar escrevendo coisas assim para mulheres, para negros, né? Como é que tu viu esse texto dele? Eu acho que eu não cheguei a pensar nesse lugar dele como autor branco, né? Porque por se tratar de uma releitura, de uma história já existente, ainda que ele esteja fazendo essa releitura pelo viés do negro, né? Pelo viés do negrinho. Mas eu percebo o quanto, pelo menos nas partes do texto em que ele traz a atualidade, eu percebo o quanto ele tem essa preocupação com o sentimento, né? Não sei até que ponto ele trabalhou essa empatia para escrever, mas em alguns momentos em alguns momentos o texto cabe em mim. Em alguns momentos o texto, as palavras que eu digo são palavras que são minhas, sabe? Então, então eu acho que eu acho que a importância dele ter esse cuidado faz com que a gente consiga a gente negro consiga se ver nesse texto A Voz Negra, né? E aí, Vânius? Tu tá me comovendo aqui, rapaz.
Muito obrigado. Não, isso aí, na verdade, é o que a gente desenvolve, assim como a Nathalie falou, né, lá do texto da Maia, são empatias. Eu acho que eu, como ator, né, claro, eu fiquei muito tempo fora do palco. Tá me ouvindo? Sim. Tá me ouvindo? Eu fiquei muito tempo fora do palco, mas a gente não perde esse poder de se colocar minimamente no lugar de alguém, né? E como eu venho de uma comunidade carente, assim, que 70, 80% é negra, que é aqui na Bom Jesus, tu deve conhecer, né? Bom Jesus e Porto Alegre. Então eu me criei com essa galera e conheço muita gente do movimento negro, enfim, é mais fácil para mim ter uma certa compreensão do que a pessoa negra sente, do que a pessoa negra quer dizer. Porque eu tô com os ouvidos sempre abertos às minorias, né? Então para mim é um pouco mais fácil. E é isso, né? Eu queria trazer essa ideia, eu tinha muito tempo, até acho que muito tempo atrás eu tinha comentado com a Nathalie isso. Eu queria reescrever essa lenda colocando a voz do negrinho, né? Porque todos os outros autores escreveram sob a ótica do patrão, né? Porque sempre existe o patrão contando aquela história, né? Nos tempos, né? Falando a lenda com a voz dele e contando o que aconteceu. E fazer essa ponte, assim, essa ponte temporal, né? Entre o que era o negrinho e ainda a existência de negrinhos hoje, né? Não só o negro de pele negra, mas muitos negrinhos no sentido de pessoas oprimidas, no sentido da gente ter dificuldade de arrumar emprego, dificuldade de se inserir na sociedade. E aí entra até o branco junto, né? O branco, desde que seja pessoa excluída de comunidade carente, o pardo, enfim. Para mim é muito gratificante. Fui muito feliz com a tua interpretação. Mais ainda com a solução que tu deu, né? Porque eu sempre digo isso e torno a dizer, com o celular, né, a gente está com quase nada de tecnologia, e ficou muito bom, gostei muito, Juliano, e casou muito bem com a trilha, tem toda a razão, a trilha do Alabê ali ficou como uma luva para o espetáculo, né, eu estou muito feliz com o projeto, né, eu não preciso nem estar agradecendo a Nathalie para não me tornar clichê, mas eu estou muito feliz com esse projeto. Nathalie? A gente tem aqui um convidado, né, na sala, que é o William Molina. Ele fez aqui já um textinho, né, ele assistiu ao vídeo. A gente pediu que o Juliano enviasse o link para algumas pessoas antes, né, de abrir. E não sei se o William quer aparecer, ou, né, a gente pediu para participar, para que desse para a gente esse feedback também, pessoas que assistissem antes, né? Então, não sei se o William quer aparecer, quer entrar, ou eu só leio aqui as considerações dele. Certo, ele já entra. E vamos lá. William, seja bem-vindo, William. Olá, boa noite. Olá, Nathalie. Oi, Juliano. Oi, Vânios, que estava por aqui também. Olá. Tu disse aqui que acompanhou, então, o processo de criação, né? E deu aqui o teu depoimento. Então, gostaria que tu falasse agora para a galera aí, tu mesmo. Na verdade, eu acompanhei o processo do Juliano, né? Desde o momento do recebimento dele, do convite dele à participação no projeto, né? E esse desafio que é fazer essa transposição de um texto, por vezes narrativo, enfim, né, a gente fazer essas adaptações para a cena, e uma adaptação que é diferenciada, enfim, né, cada meio tem a sua forma de linguagem, né, os seus códigos, os seus signos. Então fazer essa transposição foi um trabalho foi muito legal de ver, assim, acompanhar esse processo de criação, como se fosse esse ensaio audiovisual do Juliano. As ideias que foram se construindo, a utilização, ele se valeu muito de recursos próprios, né? Porque com a câmera, o enquadramento, ele significa, né? Diferente do teatro, que o espectador é que faz o enquadramento que prefere, né? Na linguagem audiovisual, a câmera já faz esse fechamento, né? E que fechamento é esse? E por que esse enquadramento ele é assim, né? Então, esse pensamento de todos os códigos e que ele foi inserindo, e o formato que ele fez, eu achei que o trabalho ficou realmente muito sensível nesse sentido, de conseguir
de conseguir colocar imagem às palavras, conseguir, né, colocar tempos, conseguir colocar movimentos de câmera, enfim, fazer o texto chegar não apenas pelo conteúdo do texto, mas pela forma que ele assumiu na produção do vídeo. Então, parabenizo o Juliano por esse processo que também é criativo, né? Uma criação coletiva. Isso que é interessante do projeto, de que são muitas pessoas envolvidas, né? Cada uma dessas pessoas assume uma frente, e a execução do texto, que eu tive acesso assistindo ao vídeo que o Juliano fez, ficou muito... Eu acho ela dialoga muito, assim, né? Ela tem uma questão do audiovisual que é vender o espectador, né? O espectador do audiovisual se interessa porque a gente tem que... Eu retomo, né? É diferente do teatro filmado, né? Não é teatro filmado, então esse mergulho e essa investigação da linguagem do meio. Então, só elogio, assim, elogio o projeto, elogio a atuação, e no comentário que eu fiz ali, né? Essas múltiplas atuações que o Juliano assumiu na produção do vídeo. Então, tá de parabéns, além de ótimo bailarino, ator, né, foi diretor também, pensando em cenário, pensando em decupagem do próprio texto também. Então, são inúmeras funções do audiovisual que nesse projeto o Juliano assumiu, e o resultado ficou muito, muito lindo. Então, super indico para que assistam, e acho que esse primor, assim, na execução do projeto, convida para o diálogo, convida para a reflexão, né, que é o que a ideia do projeto é essa, né, de que vozes, no caso aqui Juliano como a voz negra, convida para que seja essa execução é um convite à escuta. É isso que eu queria falar, parabenizar. Maravilha, então, William, muito obrigada. Obrigada mesmo pelo teu depoimento. Aqui a gente faz sempre umas lives, são rapidinhas, que é mais para a gente, né, fazer um bate-papo, convidar a galera para assistir. A gente começa iniciando ali. E a gente fez a audiodescrição, né? A gente está colocando da audiodescrição. Não sei se tu viu a audiodescrição, Juliano, se a gente fez bonitinho, certinho. A gente tentou dar uma resumida. Mas achei bem interessante também essas tuas locações, né, de usar os espaços diferentes da casa, deu uma dinamicidade bem bacana, e os detalhes, né, a grama, as mãos, assim, foi bem bacana. Então, vou chamar o Vânios de novo para a gente fazer o fechamento aqui, e aí a gente já começa a assistir o vídeo juntos, e aí depois a gente encerra aqui a nossa transmissão para assistir com calma, aí cada um em casa. Diga aí, Vânios, as últimas por hoje. Por hoje. Eu não me lembro qual é o autor que disse uma coisa assim. Quando eu escrevo, eu falo pra caralho. Porque eu tenho uma certa dificuldade em falar, assim, sabe? A minha forma de linguagem é tocar pro papel mesmo as coisas, e ali eu falo muito. Mas é isso, eu fico muito feliz, né? Eu tô gostando do projeto. O projeto, na verdade, ele não foi criado, ele foi criado para os meus textos. Isso a Nathalie teve esse cuidado, né? Ele de colocar um projeto criado para os meus textos. Não foi o meu texto criado para atender a um projeto. Foi o contrário. E eu acho que é isso que é bacana, entendeu? É tu buscar coisas feitas que você acha interessante e dela moldar um projeto que você quer o sumo, você quer o melhor, né? E esse trabalho, pena nós não estar próximo da Semana da Consciência Negra para poder, sim, né, distribuir ele nas escolas, enfim, mas ele vai estar lá na plataforma. Pretendo, sim, colocar ele para as escolas serem trabalhados, porque além de trabalhar a questão da consciência negra, rompe com aquela, o que eu achei mais importante, né, Juliana e Nathalie, é romper com o catolicismo, né, nada contra o católico, mas romper com esse catolicismo arregrado nessa lenda. Eu não vejo nem nada a ver, né, um negrinho sofredor lá numa era remota de 1700 e pouco no Brasil, ter como madrinha Nossa Senhora Aparecida, né, então nada a ver, né, Nossa Senhora Aparecida descoberta lá em São Paulo, entendeu? Então eu vejo sim como a Nathalie colocou, né, acho que é Iemanjá, né, Nathalie? Como a mãe, a nossa orixá, né,
vinda da África, né, que sofreu com o negro nos seus piores momentos e que hoje continua sofrendo aquela perseguição, né, dos fundamentalistas, enfim. E é tudo isso, nesse caldeirão de coisas que foi me... Porque, na verdade, quando eu vou criando, eu não sei de onde vai vindo essas inspirações, né? Não adianta perguntar, vai vindo. E o que me deixa feliz é que cada um de vocês faz um depoimento que me emociona muito, né? Porque a Maia falou aquilo, né? Que parecia ter sido escrito por uma mulher. O Leandro praticamente falou que parecia ter sido escrito por um nordestino. E o Juliano achou interessante também, porque se sentia certos momentos como se as falas fossem dele. E isso me deixa muito feliz. Vocês não têm noção do que eu sinto quando eu ouço isso. O melhor pagamento que um autor pode ter é isso, né? É isso que eu tenho para falar. Vamos curtir o Negrinho, vamos curtir os trabalhos aí da galera. Isso, tu comentou agora, Vânios, é destacar também interessante, o Vânios, ele trabalha em escola, Acho que trancou meu vídeo. Ele é secretário numa escola estadual, e esse projeto ele está conversando e articulando com os professores para que seja trabalhado de fato dentro da sala de aula, quer dizer, a sala, né, não física agora, mas isso também facilita o projeto sendo virtual, né, no YouTube, no canal, todo mundo tem acesso, e mesmo aqueles que não estão tendo acesso à internet, a gente está também articulando como entregar o arquivo, né, um pendrive ou CD, DVD, enfim, que como os alunos que não têm acesso à internet estão buscando material físico na escola, a gente também possa ter uma mídia que eles possam levar para casa. Né, então isso é bem interessante, para praticamente todos os trabalhos que o Vânios fez até hoje, né, a Vânios, eu acredito, todos eles já foram para dentro da escola, né, e esses textos que ele criou também agora, também estavam sendo pensados, alguns, para serem trabalhos de escola, né, então ele tem essa preocupação também, como eu falei, né, usar a cultura, né, para a cidadania, para a política, né, para a construção. E isso é bem interessante, né? Esse projeto também está sendo articulado para ser material didático, né? Isso é bem bacana para a gente. Juliano, encerra aí para a gente e aí a gente bota o vídeo. Então, na verdade, eu quero encerrar com um agradecimento desse convite, né? Que me proporcionou aí um trabalho em diversas formas de criação e que seja disseminado para muitas pessoas esse trabalho, assim, porque acho que tem uma riqueza de detalhes, assim, que a gente pode estar levando para muitas pessoas. Na verdade, Juliano, o teu nome já havia sido pensado muito tempo antes. Isso, é verdade. Porque o Patrick, que te indicou, né, que eu não sei de onde tu conhece ele, né, Simões, ele te indicou porque nós íamos montar o Negrinho do Pastoreio. Exatamente, Viamão, né? Exatamente. E ele me indicou o teu nome porque eu queria montar no palco esse espetáculo, né? E aí eu precisava, como eu precisava de uma pessoa, aliás, eu precisava de um casal, né? Negros e que tivesse uma desenvoltura corporal muito boa. Ele até mostrou um vídeo teu dançando. Ele tem que ser esse cara aqui, porque esse cara dança muito, tem muita desenvoltura. Eu digo, porque é isso que eu preciso. Uma performance corporal muito boa, porque no palco ele vai ter menos texto e mais linguagem corporal, né? Mas essa linguagem propriamente dita e textual, aí ele ficou um pouquinho carregada, eu reconheço que ficou um pouquinho carregada para ti, porque não é palco. No palco a gente pode transformar essas linguagens escritas em corporais, a gente tem condições de fazer isso. Então já tá o convite, viu? Pós-pandemia, pode ser que a gente crie um troço assim que tá dentro. É o meu sonho esse espetáculo circular, né? Eu acho fantástico, com uma liga, uma coisa do tipo, né? E nós temos uma baita produtora aí para fazer isso pra gente. Opa! Não é não, Nathalie? É, com certeza. Tá certo, vamos ver então. Então, vamos lá. Então, tchauzinho. Obrigada para quem acompanhou. A gente teve o William aqui na sala. Tchau, Juliano, Nathalie. Entrou também um abraço. a Juliana. Agradecer aí mesmo que não tenha participado ativamente. A gente não contou com tanto tempinho assim para muita gente. Mas foi ótimo, obrigada.
Então, vamos lá. Dizem que eram suas essas terras que vão até o fim da visão. Suas eram, sim, porque foram tomadas de outros povos. E por medo de perdê-las, trouxeram para cá a escória de um reinado decadente e amedrontado. Aí libertam-se prisioneiros, dão-lhes terras e a promessa de títulos de nobreza. As mulheres que vendiam prazer, as cortesãs, dão-lhes a possibilidade de serem sinhás. Essas donas e donos de seres humanos escravizados, e que até hoje pensam ser donos. Primeiro, os Gs. E logo depois, os charruas. E por último, os guaranis. Esses que tiveram a sua cultura amassada e que hoje nós vemos somente nas ruas, pedindo esmola e vendendo artesanato.